Olá, como vocês estão? Hoje nós vamos conhecer mais um assunto de matemática. É um assunto novo para vocês, em algumas partes, mas em outras não. A noção de fração nós já adquirimos lá desde o quarto ano, ok? Então, o assunto da videoaula. Então, o assunto da nossa videoaula é ideia de fração. Fração é um assunto que vocês já conhecem desde o ensino fundamental 1, que é o que a gente chama de primário, né? Desde o quarto ano. E aqui a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos sobre fração. O assunto fração ele é amplo, certo? Mas aqui no quinto ano, no sexto ano, vocês vão ter uma ideia assim mais aprofundada. E mais para frente vocês vão entender mais sobre fração. O que é fração? A ideia de fração está relacionada com divisão. Então, o assunto na nossa aula está atrelado à divisão. A divisão é da ideia de dividir e a fração nos dá essa ideia de dividir. A ideia de fração ela já existe há muitos e muitos anos atrás, desde a época dos antigos egípcios, certo? Por exemplo, quando os egípcios eles queriam cultivar a terra, esperava-se. Então, os egípcios, né, eles queriam cultivar a terra e naquela época eles usavam a margem do rio Nilo. Vocês podem não ter ouvido ainda falar sobre o rio Nilo, mas o rio Nilo é um rio, né, que banha também o Egito, assim como o rio Paraguaçu, né, banha a cidade de o município de Cabaceiras e outras cidades. Então, naquela época, as pessoas para plantar, né, utilizavam as margens do rio Nilo, ok? Então, o governo ele dividia a margem do rio Nilo, que era a parte fértil, que a gente chama a beira do rio, em lotes de terra, e aí cedia para as pessoas cultivarem. Aí esses lotes de terras tinham a mesma medida, ok? Por exemplo, se tivesse 10 metros quadrados, todos os lotes tinham a mesma medida, que era 10 metros quadrados. E aí as pessoas pagavam, né, como se fosse um aluguel dessa área para plantar. Então, eles já tinham essa noção de divisão em partes iguais desde essa época. Claro que não se falava de fração, o termo fração, mas já era uma forma de trabalhar fração, né, na prática, sem que as pessoas tivessem noção, né, do termo fração, mas se falava muito sobre a divisão em partes iguais. Então, a fração é um estudo que está voltado para se dividir um inteiro, ou seja, uma parte, um inteiro, em partes iguais. Então, os lotes de terra naquela época, nas margens do rio Nilo, eram divididos em lotes que apresentavam as mesmas medidas. E o que é que acontecia? Quando o rio Nilo, o volume de água subia, a quantidade, né, o tamanho desses lotes aumentava, a quantidade de lotes aumentava, quando reduzia o volume de água. Quando aumentava o volume de água, a quantidade desses lotes reduzia. Mas sempre quando ia fazer a nova divisão, independente de ter aumentado a área de terra ou diminuindo, os lotes tinham que ter as medidas iguais. Aí, como vocês podem ver, esse círculozinho aqui em cima, essa forma aqui, era o inteiro, era a margem todinha do rio. E esses tracinhos era a divisão dos lotes. Então, de início, essa área era dividida em 3 lotes, certo? Depois, quando o rio reduzia o volume de água, aumentava a área. Então, olha, por exemplo, já deu para dividir em 6 lotes. Aqui já deu para dividir em 20 lotes. Então, eles não usavam números para representar fração da forma que a gente representa hoje. E sem contar que eles não usam o mesmo símbolo nosso, né? Então,
existia já uma ideia de fração mais usando símbolos e não números, ok? Então, desde a antiguidade, né, já se falava sobre fração, mas relacionado, atrelado à questão de dividir o inteiro em partes iguais. Aí vamos para o nosso dia a dia. A fração ela está presente no nosso dia a dia em várias situações. Quando a gente vai dividir um inteiro, certo? Em partes iguais. Como assim, por exemplo, quando a gente pega uma barra de chocolate, muitas pessoas não comem chocolate, mas já viu uma barra de chocolate no livro ou na televisão. Tem barra de chocolate que já vem dividida, né? Os pedacinhos, né? Os cubozinhos. Ali, se você for olhar, todas aquelas partes são iguais. Então, inicialmente, a fábrica tinha uma barra de chocolate inteira e aí foi dividida em cubos, ou seja, em pedacinhos iguais. Então, essa divisão em partes iguais é fração. Era um inteiro, né, que tínhamos uma barra de chocolate que foi dividida em partes iguais. Por exemplo, eu vou à pizzaria, né, pedir uma pizza, e aí, inicialmente, tinha-se a pizza inteira, mas na hora de servir, o garçom, ele cortou essa pizza em fatias, em partes iguais. Era um inteiro que tínhamos inicialmente e depois ele foi dividido. Por exemplo, eu pego uma folha de papel, certo? Dobro ao meio e corto. Vou ter metade e metade. Era uma folha inteira que foi dividida em duas partes iguais. Mas se eu pegar um inteiro e dividir em partes de tamanhos diferentes, eu estou lidando com fração? Não. Fração sempre tem que estar voltada para partes iguais. Nós temos aqui um exemplo. Uma pizza, certo? Aqui, essa situação problema diz que uma pessoa, né, Antônio, o nome dele é Antônio, ele foi à pizzaria com a namorada, ok? E pediu uma pizza. Nós temos aqui a representação da pizza, ok? Essa pizza, inicialmente, a gente imagina que ela tenha sido inteira. Quando foi ao forno, ela estava inteira. Na hora que o garçom foi servir, Antônio mais a namorada, ele fez o quê? Ele dividiu essa pizza em partes iguais. Olha aqui que a gente chama de fatia, né? Então, a pizza era inteira e aí dividiu em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era um inteiro, depois foi dividido em 8 partes. Isso aqui representa a fração? Sim, porque se vocês observaram, as partes são iguais, tá bom? Só que, simbolicamente, matematicamente, existe uma forma de a gente representar essa realidade aqui, essa pizza, que inicialmente a gente vai à pizzaria, mas não tem noção que a matemática está ali naquele momento, naquela pizza, na divisão daquela pizza. Então, aqui, essa figura, a gente pode representar ela em forma de fração, ou seja, a gente pode usar uma fração, um símbolo matemático, uma representação matemática, para representar o que aconteceu aqui com esta pizza. Se vocês observarem, houve 3 situações. Houveram 3 situações. Primeiro, ela era inteira, depois ela foi dividida em 8 pedaços e depois foram consumidas 3 pedaços, 3 fatias, certo? Então, a gente pode representar essa realidade aqui, essa figura, de 3 maneiras. Vamos lá? A primeira é: quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? Desse inteiro aqui, vamos entender melhor? Antônio, a pizza foram cortada em 8 pedaços, mas Antônio e a namorada comeram quanto? 3. Ficaram quanto? Aí agora a letra B. Quantos pedaços restaram? 5, né? Se eu tenho 8 pedaços, tiro 3, vai me restar quantos? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vocês estão tendo primeiro uma noção, né, de divisão em partes iguais, um inteiro que foi dividido em partes iguais, né, e foram retiradas algumas partes. Pronto, agora vocês já têm com certeza a noção de fração, né? Então, agora vamos para a representação matemática disso aqui. Mais tarde a gente retoma a representação matemática, ok? Vamos mais a um exemplo em nosso dia a dia. Olha, por exemplo, se você pega uma tira de papel, a prova vai sugerir que você faça esse experimento na prática, tá? Pegue aí um pedaço de papel, uma folha de papel, seja ela ofício, pode ser
até já usada, uma folha do seu caderno, e dobre ela e corte de modo que tenha a mesma medida, tá? Não pode ficar tortinha, não, tem que ficar desse jeito. Inicialmente, pronto, já que você tem esse pedaço de papel na mão, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: dobrar essa folha de papel ao meio, pegar essa pontinha daqui, encostar nessa e apertar, e vocês vão ter essa fita nessa situação. Não é isso aqui? Pronto, vai estar o quê? Dobrada ao meio, tá? Então, era uma fita de papel inteira que eu dobrei ao meio. No momento que eu fiz essa dobradura, tá? Eu já tenho duas partes. Era um inteiro que foi dividido em duas partes, ok? Ok. Então, esse momento aqui que a gente dobrou, nós já temos uma situação que envolve fração. Vejam só, como a gente representa essa fita de papel, essa tira de papel que era inteira e agora ela já está dividida, né, ao meio, que a gente chama metade, a gente pode representar da seguinte maneira. A representação numérica disso aqui é a seguinte: nós vamos passar um tracinho, tá? E vamos ter um número de cima e um embaixo. Esse número de cima a gente chama numerador, esse número de baixo denominador. A gente vai ver mais isso de uma forma mais aprofundada, mais para frente um pouquinho ainda nessa aula. Então, em cima, acima desse tracinho, eu vou escrever o inteiro. Eu tinha quantos inteiros aqui? Era só uma fita de papel. Escrevo aqui em cima, tá? Era uma inteira e tá aqui em cima, o número 1. Embaixo, eu vou escrever quantas partes esse inteiro foi dividido. Foi dividido em quantas partes? Em duas, tá? Aqui é a primeira parte, a segunda parte, ok? Então, a gente já representa isso aqui é um meio da fita e aqui é o outro meio da fita. Então, a gente chama assim, ó, um meio e um meio, tá? Então, essa representação aqui chama-se fração. Tá vendo como é legal? Era um inteiro, aqui o número 1 representando esse inteiro, que foi dividida em duas partes. Olha, o número de baixo representa as duas partes. Essa mesma folha de papel, ou vocês podem pegar outra, vocês vão, ou melhor, peguem outra folha, tá? Outra fita. Aí, essa nova fita que vocês têm, vocês vão dobrar agora em 3 partes. Olha, digamos que já é uma outra fita aqui. Era essa fita que vocês dobraram em 3 partes. Você pega a ponta, bota até aqui, já temos 2. Depois da outra dobra, vamos ter 3. Então, era um inteiro, olha o número aqui em cima, era um inteiro, que foram divididas em quantas partes? Em 3. 1, 2, 3. Então, a quantidade de partes que foi dividida, a gente vai escrever embaixo, ó, 3. Certo? Então, o numerador representa o inteiro e embaixo, olha, vai representar o que, Pro? A quantidade de partes que esse inteiro foi dividido, tá? Aí, aqui, olha, um terço e um terço. Cada pedacinho desse representa um terço. Ô, Pro, e lê aqui um meio, um terço. Você já falou várias vezes dessa forma. Como a gente sabe que faz esse tipo de leitura? Também, como a gente lê uma fração, a gente vai ver mais para frente. Então, a gente só está aqui aprendendo como representar, né, uma figura dividida em partes iguais, transformar essa imagem em linguagem matemática, certo? Que é fração. Nós vamos pegar novamente outra tira de papel. Vamos precisar de 1, 2, 3. Essa nova tira de papel, a gente vai dividir nós vamos dividir em 4 partes, tá bom? Nós vamos dividir em 4 partes. Dobrem ao meio para poder ficar certinho, porque fração tem que ser dividida em partes iguais. E vocês vão pegar essa nova folha, essa nova fita de papel, dobra ao meio. Depois que você dobrar ao meio, pegue novamente essa parte que foi dobrada e dê mais uma dobra. Sempre pegando a ponta, encostando aqui, dobrou. Depois pega novamente essa parte, dobra de novo. E aí, quando você vai abrir, você vai ver que vai ter 4 marquinhas, olha,
Então, era um papel que foram divididos em quantas partes? Em 4. Então, o número de cima vai representar o inteiro antes de ser dobrado. E a parte de baixo vai representar a quantidade, né, que foi dobrada. Entenderam direitinho como é que a gente representa em forma de fração? É aí que nós temos 1/4. Então, cada pedacinho desse representa 1/4, ou seja, a quantidade de partes que foi dividida o nosso inteiro. Só que, eu não sei se vocês observaram, aqui a gente pintou, né? Aqui a gente pintou uma parte, só para a gente ter noção. Nesse daqui a gente pintou quantas partes? 1, 2, 3. Existe outra maneira de a gente representar, né, essa fração. Eu posso pedir assim, represente essa fração, represente essa figura em quantas partes ela foi dividida, né? Então, eu passo um tracinho, escrevo o número 1, certo? E conto 1, 2, 3, 4. Escrevo o número 4 embaixo. Então, 1/4. Mas eu posso pedir para você representar de outra maneira. Além de ser dividido em 4 partes, foram pintadas quantas? 3. Digamos que isso aqui seja uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, ela inicialmente era inteira. Não é mais uma fita de papel. E a gente dividiu em quantas partes? 4. Ok. Então, eu posso representar 1/4. Se eu pedir para representar em quantas partes foi dividida, o inteiro, se aqui não tivesse nenhuma pintada, ó, tivesse tudo em branco, vocês iam representar essa fração como 1/4. Se tivesse toda branquinha, todas branquinhas assim. Mas vocês estão vendo que aqui a gente já pintou. É como se eu dissesse assim, olha, eu dividi a barra de chocolate em 4 partes, que foi representada pela fração 1/4. Só que além de eu dividir, já entra uma outra situação. Eu comi 3 partes, tá? Essas partes pintadas foram as 3 partes que eu comi, tá? Então, como é que eu vou representar já uma outra situação? Porque eu representei 1/4 só quando eu só tinha cortado o meu inteiro. Até aí estava no lugar todas as partes. Então, 1/4. Mas quando eu já pego esse inteiro que foi cortado e retiro do lugar e como, ou dou para alguém, como é que eu represento? Eu represento da seguinte maneira. Eu posso pegar essa imagem e dizer assim. Eu tinha uma barra de chocolate que foi dividida em 4 partes. Olha, eu representando isso. Só que eu comi 3. Agora eu quero representar já esta fração dividida em 4, mas já consumida 3 partes. Como é que eu represento? Eu vou representar da seguinte maneira. O número de baixo, que chama-se denominador, vai estar representando sempre o quê, Pro? Sempre em quantos pedaços o inteiro foi dividido. Olha, 1, 2, 3, 4. Olha o número 4 aqui. 1, 2, 3. Olha o número 3 aqui. 1, 2. Olha o número 2 aqui. Então, o número de baixo representa a quantidade que o inteiro foi dividido, que chama-se denominador. Aqui como prova isso aqui. Já a parte de cima, certo? Vai representar quando já tiver alguma parte pintada. Se não tiver nenhuma pintada, a gente vai representar a quantidade que o inteiro foi dividido, igual a gente fez aqui. Mas quando já tem alguma parte que não está em branco, mas que tem alguma parte pintada, ou seja, que foi consumida nessa barra de chocolate, eu agora já vou representar de outra maneira. Eu não vou representar mais em quantas partes foi cortada, não. Eu vou representar em quantas partes foram retiradas, né? Então, aqui as partes que foram consumidas, que foram retiradas do chocolate, foram quantas? 1, 2, 3. Aí, em cima, não vai ser mais 1, certo? Vai ser, eu não tenho inteiro mais. Eu vou pintar, eu vou escrever a quantidade que foi consumida, que agora, no caso, foi 3. Aí, representa de outra maneira, 3/4, tá? Essa figura pode ser representada de duas maneiras, em forma de fração, matematicamente. Uma, 1/4, quando não consumiu nenhum, porque era um inteiro que foi dividido em 4 partes.
Mas quando esse inteiro já se usa algumas partes dele, em cima a gente já não coloca mais o número 1. A gente já informa a quantidade de partes que foram consumidas. Entenderam direitinho? Aqui, olha uma situação bem ilustrada da forma que eu falei. Lembra da pizza que Antônio foi comer com a namorada? Então, essa pizza, essa situação na pizzaria, na mesa na qual apareceu uma pizza, ela pode ser representada de 3 maneiras, tá? A primeira maneira era uma pizza, que era um inteiro, lembra o número 1, que foram divididas em quantas partes? Em 8. Então, inicialmente, antes da pizza ser cortada, antes da pizza ser consumida, ela era um inteiro, e que foi lá e cortaram em quantas partes? Em 8. Até então, gente, olha, desconsidera essa parte aqui, olha. Vamos dizer que todas as partes estão aqui. Não foi tirada nenhuma parte da pizza, que a gente chama fatia, né? Pedaço. Então, nenhum pedaço da pizza foi tirado. Esse 1/8 representa essa pizza completa, com todas as 8 partes. Então, era uma pizza inteira, que foram divididas em 8 partes. Pronto. Agora, essa pizza aqui, nessa situação que está aqui, já sem essas 3 partes, né? Que já comeu, Marcelo e a namorada, Antônio e a namorada já comeu essa pizza, ela já pode ser representada matematicamente de outra maneira. Como? O denominador vai ser sempre mantido 8, porque ilustra sempre a quantidade que o inteiro foram dividido em 8. E agora, já temos uma outra situação, que é diferente dessa primeira. Essa primeira tinha todas as partes aqui, que era o inteiro. Mas nessa segunda situação, eles já tinham consumido, já começaram a comer a pizza. Então, em cima não vai ser mais o número 1, ela não está inteira mais, certo? Ela não está mais completa, já consumiu. Então, eu vou escrever em cima a quantidade que foi consumida. Olha, quantas partes foram consumidas dessa pizza, foram retiradas dessa pizza? 3. Então, eu leio 3/8. Era uma pizza inteira, né? Que foi dividida em 8 pedaços. Era uma pizza que foi dividida em 8 pedaços e foram comidos quantos? 3. E nós podemos representar essa mesma situação, essa mesma imagem, em outra situação. Que eu posso fazer uma situação problema diferente. Eu posso querer saber quantos pedaços de pizza ficaram sem ser comidos, representar matematicamente. Então, olha, comidos, consumidos, né? Então, eu posso chegar e representar sempre passando um tracinho. O denominador, ou seja, a parte de baixo, sempre vai ser a quantidade de pizza que foram divididas, que foram 8, né? Como vocês estão vendo. E agora eu vou representar a quantidade de partes que não foram consumidas. Foram quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5/8. Então, aqui eu leio 1/8, 3/8, certo? E 5/8. Essa é a pizza antes de ser, só foi partida, mas não foi consumida. Essa, a pizza partida, mas consumida 3 partes. E essa, a pizza partida e só as partes que não foram consumidas, ou seja, comidas, tá bom? Então, nessa situação aqui, a gente tem 3 linguagens matemáticas diferentes em apenas uma imagem. É a mesma coisa de um tablete de chocolate. Digamos que um tablete de chocolate tenha 10 partes, 10 cubinhos. Então, quando você compra inteirinha, que ainda você não comeu nenhum pedacinho, você vai representar essa barra de chocolate como? Passa um tracinho, tá? Em cima vai ser o número 1, porque ela tá inteira ainda, não foi consumida. E embaixo você vai escrever quanto? Vai contar quantos cubinhos de chocolate tem naquela barra. Tem 10? Então, escrevo 10, vai ficar 1/10. Só que aí, eu vou pegar 2 cubinhos e vou comer. Eu já vou representar uma nova linguagem. Vou passar o tracinho, 10 foram a quantidade de pedaços que foram cortadas. E em cima, eu já consumi 2 cubinhos. Então, eu vou escrever o número 2. Eu posso representar uma terceira fração. Agora, já com a quantidade de cubinhos que ficaram sem comer do chocolate. Tracinho, 10, vai ser o denominador, a parte de baixo, porque foram 10 cubinhos que foram divididos, certo? E 8 vai ser o numerador, porque representando a quantidade que ainda resta, ok? Então,
é muito simples a gente representar fração, tá bom? Se vocês observarem, ó, os denominadores destas frações são iguais, porque está se tratando desta figura que foram divididas em 8 pedaços. E independente da situação que tiver, ela vai estar sempre dividida em 8, ok? Se foram consumidas, se não foram consumidas, sempre vai estar o 8, porque foi a parte de baixo, o denominador representa a quantidade que foram divididas. Aqui nós temos, olha, 1/2, que foi a primeira divisão da parte do papel, 1/3, que foi a segunda fita de papel, 1/4, certo? Que foi a segunda divisão do papel, 3/4, que foi quantos pedacinhos do papel foi pintado, ok? Nós temos aqui 1/5, 2/5, 1/8, 3/8 e 5/8. E assim, a gente pode criar N frações, dependendo, né, da figura ou da realidade que a gente queira transferir para uma linguagem matemática, ou seja, para um número fracionário. São exemplos de frações que indicam figuras ou quantidades. Então, em nosso dia a dia, a gente está acostumado mais a lidar com números 1, 2, 3, 4, né, que são chamados números naturais. E esses números que são representados matematicamente dessa maneira, a gente chama de números fracionários. Isso aqui nós temos uma fração e a gente chama também de número fracionário, tá? Vamos aqui. Assim como na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão, cada parte da continha, né, tem suas partes, tem seus nomes. Por exemplo, na subtração, a quantia de subtração, a parte de cima é minuendo, a segunda a outra subtraindo e a última, resto ou diferença. Aqui na fração, as partezinhas que compõem uma fração também tem nome, tá bom? A parte de cima, né, que representa a quantidade que foi retirada, chama-se numerador. A parte de baixo, que representa a quantidade que foi dividida ao inteiro, chama-se denominador. Então, em cima numerador, embaixo denominador. E existe também uma forma que a gente lê as frações, tá bom? Lembra que lá no assunto... qual foi o assunto que a gente trabalhou, que a gente fazia a leitura? A leitura dos números naturais. 10, 11, 12, aí quando chega os números ordinais, a gente chama primeiro, segundo, terceiro, 11º, 12º. Os números naturais, os números ordinais, né? Os números fracionários, existem a forma de a gente ler, tá? E aqui os números fracionários, como é que eu leio esse número aqui? A parte de cima, o número que fica em cima, o numerador, como é que eu falo, como eu pronuncio, o denominador, como é que eu pronuncio? Veja bem, o numerador a gente vai pronunciar na linguagem dos números naturais que a gente usa em nosso dia a dia. 1, 2, 3, 4, olha, tá vendo? Sempre eu vou pronunciar 2, 1, 3, o 1 aqui, o 4 aqui, o 3, o 1, e assim vai. A parte de cima sempre vai ser pronunciada como números naturais. Já a parte de baixo, existe uma linguagem especial nos números fracionários, ou seja, na linguagem dos números fracionários. O número 2, né, que a gente costuma chamar número 2, e lá nos números ordinários a gente chama segundo, aqui na linguagem fracionária a gente chama de meio. O 2 é chamado de meio. O 3 é chamado de terço, tá? O 2 é meio, o 3 é terço. A partir do 4 até o 10, a gente usa a mesma linguagem dos números ordinais. Quarto, quintos, certo? Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, do 4 até o 10, a gente usa a mesma linguagem de números decimais, tá? O 2 e o 3, o 2 é meio, o 3 é terço. Então, como é que a gente lê essa fração aqui? 1, né, que eu falei que a gente usa na linguagem dos números naturais. 1 meio. 1 meio. 2 é o número 2. 2 terços, porque o 3 vai ser terços. Sempre que o denominador for 3, eu vou chamar de terço. 1 quarto. Lembra que eu falei que a partir do 4 é número ordinal? Então, 1 quarto, 3 quintos. Olha o plural também. 1 sexto. Ou próprio, porque
é 1/6, porque o número de cima é singular, certo? O 1 é singular, então eu não posso falar 1/6. Se fosse 2, seria 2/6. Cuidado com essa questão de singular e plural. 4/7, porque o 4 é plural. 3/8. O pró não é terço, não, não. O 3 vira terço quando ele está no denominador. Todo número em cima, né? A gente vai chamar na linguagem dos números naturais. Então, 3/8. 1/5. 1/10. E de 10 em diante, a gente chama o próprio nome do número na linguagem dos números naturais e acrescenta o nome avos. Ó, 10 11avos, 12, ou 2 15avos, 1 centésimo e depois 1 milésimo, tá bom? Então, 1/2, 2/3, 1/4, 3/5, 1/6, 4/7, 3/8, 1/9, 1/10, 10 11avos, 2 15avos. Se tivesse aqui 20, seria 2 20avos. Se tivesse 30, 30avos. E assim sucessivamente. Espero que eu tenha sido assim clara, né, na explicação. Espero que vocês tenham assimilado direitinho a explicação. É sugerível que vocês façam essa prática da fitazinha de papel. Se vocês quiserem dividir, a gente dividiu até 4, não foi? Vocês podem estar dividindo até 8, até 9, até 10 e transcrevendo, representando matematicamente aí no seu caderninho. Você pode pegar outras coisas na sua casa e tentar dividir em partes iguais e tentar representar na linguagem matemática, em forma de fração. Então, matemática é muito isso, é você praticar, é você observar em seu dia a dia o que pode ser representado matematicamente. Então, a matemática ela fica mais prazerosa, vamos dizer o termo assim, gostosa de se estudar quando você sente ela no seu dia a dia, na sua vida diária, no seu cotidiano. Quem diria que a gente, né, encontraria matemática numa pizza, né? Numa situação que vai à pizzaria e nessa divisão a gente encontra uma matemática ali, né? Numa linguagem fracionária, tá? Então, boa aula, bom entendimento. Se for necessário, assistam essa videoaula inúmeras vezes. É importante também que vocês estejam acompanhando com livro didático, porque tem aluno que tem mais facilidade entendendo, lendo, certo? Mais do que ouvindo. Então, assista a videoaula, que tem áudio e vídeo. Se quiser depois, leia o livro para assimilar melhor. Então, você é aluno que pode usar suas estratégias, né, para aperfeiçoar seu aprendizado de acordo com a sua realidade, com a sua forma de aprender. Porque tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais lendo, né, num silêncio, sem que tenha áudio. Aí fica a critério de vocês. A nossa próxima videoaula, que será de hoje a 8, será uma lista de atividade, né? Como geralmente a gente faz, que abordará esse assunto aqui, ou seja, será um teste para descobrir se vocês entenderam direitinho ou não. Vale salientar que o assunto fração, ele é amplo. Aqui vocês só tiveram a noção de como é que a gente representa uma figura em forma de fração, né? Uma imagem, como é que se lê uma fração, né? E ainda existem várias outras partes, que é adição e subtração de fração e muitas outras coisas, subtração e divisão, né? Classificação das frações, frações próprias, impróprias, aparente, número misto. Mas assim, para não confundir a mente de vocês, a Pro achou por bem, primeiro, vocês terem uma noção de fração, saber como é que lê uma fração, como representa uma figura em forma de fração, para depois a gente dar o próximo passo. Um abraço, até a próxima videoaula.